Então, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. E hoje eu quero ensinar para vocês 5 dicas cruciais para que você consiga se sair bem nas suas partidas de xadrez. Pois bem, antes de indicar essas 5 dicas, eu quero deixar claro que eu não vou entrar aí em nenhuma abertura específica. O que nós queremos mostrar hoje são apenas os conceitos básicos e intermediários do xadrez. E é claro que certamente estão presentes aí em todas as aberturas do xadrez. Lembrando que apesar dessas dicas serem iniciantes e intermediárias, ainda existem muitos jogadores, mesmo os que estão há bastante tempo no xadrez, que insistem em ignorá-las. Pois bem, então vamos começar com a primeira dica, no entanto, uma das mais importantes: o controle do centro. No xadrez, o controle do centro se dá ou via peões ou via peças. Pelos peões nós temos aí os peões de E e D. Via peça, no primeiro lance, nós temos aí tanto o cavalo da ala do rei quanto o cavalo da ala da dama. Pois bem, então vamos começar aí primeiro com o controle via peões. Com controle via peões nós temos aí o lance E4 e D4, ocupando o grande centro e também controlando casas no centro do adversário. Vamos mostrar isso já já. E também temos aí lances mais tímidos, no entanto, são ainda lances que controlam o centro, né? Que são aí chamados de mini centro, que é o lance E3 e o lance D3, que você controla que parte do seu centro, no entanto, não está atuando no centro adversário, né? Que é importante para posições mais ativas. Quando você joga aqui o peão em E3 ou D3, ou seja, na horizontal, na terceira horizontal, você está aí admitindo uma posição mais passiva logo na abertura. O que, apesar de ser jogável, não é um indicado para jogadores iniciantes. E agora vamos falar do controle via peças. No primeiro lance, o controle via peças, temos aí cavalo em F3, que você está controlando a casa de E5, ou seja, você está controlando aí uma casa central no campo do adversário e também está controlando a casa de D4, que é uma casa central no seu campo. E temos aí o inverso, né? Temos também, deixa eu voltar aqui o lance. Temos aqui também o cavalo em C3, que você está controlando aí a casa de D5 e a casa de E4. Ambas também casas centrais. Uma no campo do adversário e uma no seu campo. Vamos voltar agora para o controle com os peões e mostrar as diferenças que possuem entre ambos os controles, com peça e com os peões. Perceba que quando você faz o lance E4, você está controlando aí casas centrais, você controla a casa de D5 e também está ocupando uma casa central. Você está ocupando a casa de E4. No entanto, quando você joga aí o lance cavalo em F3, você está controlando casas centrais, você controla a casa de E5 e de D4. No entanto, você não está ocupando nenhuma casa central. Você não tem um cavalo nessa casa ou nessa casa, né? Você não possui um cavalo em nenhuma das 4 casas centrais. É algo um pouco sutil, no entanto, que faz toda a diferença. Por exemplo, vamos supor que agora que as negras façam o lance D6 e as brancas sejam negligentes na abertura e façam o lance B3. Agora as negras estão livres aí para poderem fazer o lance E5. As brancas mais uma vez sejam negligentes na abertura e façam o lance G3. Perceba aí que agora as negras podem ocupar a casa de E4 com o lance peão em E4, forçando aí as brancas a tomarem alguma atitude. Ou seja, como as brancas foram muito negligentes na abertura,
as pretas conseguiram aí ocupar uma das casas centrais no campo das brancas, o que dá bastante espaço para as peças pretas poderem jogar. É claro que isso aí num cenário onde as brancas foram muito negligentes na sua abertura, né? Foram muito negligentes aí com seus primeiros lances iniciais. Portanto, essa é uma das principais diferenças aí entre desenvolver uma peça controlando o centro e desenvolver um peão controlando o centro, né? Quando você controla o centro com o peão, você também está ocupando o centro com o peão. Pois bem, então, tendo aí reconhecido esse conceito, eu vou mostrar aí outra situação, ainda no tema de controle do centro, bem interessante e que vai te ajudar a entender algumas posições de aberturas. Em algumas partidas você pode se deparar aí com o lance C4, também chamado de abertura inglesa. Perceba que esse lance aí, o peão não está ocupando o centro. No entanto, ele está controlando aí uma casa central. Esse peão aí, apesar de estar controlando uma casa central, a gente não o chama de peão central. Ele é apenas um peão de ala que controla aí uma casa central. Portanto, as brancas, nesse caso, não estão ocupando o centro, mas estão controlando o centro. É claro que existe outra variante aqui também chamada de bird, mas que eu não recomendo vocês jogarem, porque é muito arriscada, com F4. Esse lance, apesar de estar controlando aí a casa de E5, você está também trazendo uma fragilidade para o seu rei. Você está expondo aí o seu rei nessas diagonais, que vai ser muito perigoso no futuro. Então, é um lance não recomendado. No entanto, o lance C4 é recomendado e se trata aí de umas aberturas mais clássicas do xadrez, a abertura inglesa. Pois bem, tendo entendido aí o controle do centro, vamos partir para a próxima dica. Então, vamos aí para a próxima dica, que é uma das mais importantes também para que você consiga se sair bem nas suas partidas. Nosso próximo conceito se trata do desenvolvimento das peças. O desenvolvimento das peças é um dos conceitos mais importantes do xadrez. E caso você negligencie isso na abertura, muito provavelmente vai ficar pior em todas as suas partidas. Pois bem, o que seria então o desenvolvimento das peças? Um dos lances de desenvolvimento mais comuns na abertura é o lance E4. Com o lance E4 você abre tanto para que o seu bispo possa jogar, quanto para que a sua dama também possa jogar. No entanto, devemos sempre lembrar que mover a dama na abertura é um lance imprudente, pois como a sua dama se trata de uma peça de valor elevado, né, de maior valor, ela vai sofrer constantes ataques de peças de menor valor, como cavalo, bispo ou até peões. E você vai ter constantemente que mover a sua dama, perdendo tempos e dando tempos de graça para o seu adversário. Enquanto o seu adversário vai estar desenvolvendo as suas peças, você vai estar movendo a mesma peça várias vezes na abertura. Dito isso, então fica óbvio que o lance E4 dá maior importância para a mobilidade do bispo, e que é tema comum, né, de muitas aberturas conhecidas no xadrez, com a abertura italiana, onde o bispo geralmente vai para a casa C4, e a abertura Ruy Lopes, onde o bispo geralmente vai para a casa B5. Então esse é um lance aí padrão de desenvolvimento para as brancas, que controla o centro e que também ocupa o centro. Seguindo nessa linha, se o adversário das negras se tratar de um bom jogador, ele vai responder de maneira aí também a controlar o centro, né? Provavelmente jogando E5, ou se ele for um jogador aí que conhece a abertura, vai jogar aí o lance C5, que controla o centro, no entanto, não ocupa o centro. Porém, aqui a gente vai seguir uma das linhas mais comuns jogada pelos jogadores iniciantes, que é o lance E5. Perceba aí que o seu adversário também, seguindo a sua mesma ideia, decidiu controlar o centro e ocupar o centro. E agora eu te pergunto, qual é o outro lance de desenvolvimento que você pode fazer, onde você ganha um tempo, tira uma peça aí da sua fileira, da sua casa inicial,
e ainda prepara para proteger o seu rei. Sim, é o lance que você imaginou. O lance cavalo em F3. Perceba aí que você está seguindo uma história, né? Você quer aí já... Você está planejando proteger o seu rei, você desenvolveu a sua peça e ao mesmo tempo atacou uma peça do seu adversário. Ou seja, com um lance você seguiu aí 3 conceitos, o que é muito importante na abertura. Vamos supor agora que seu adversário também seja bom e ele decida aí proteger a sua peça seguindo o seu próprio desenvolvimento. Nesse caso, ele vai jogar muito provavelmente o lance cavalo em C6. E aí vocês estão se encaminhando numa linha de abertura. E eu vou usar essa posição aqui para que a gente possa entrar no outro tema, que é um dos temas que esse sim eu vou chamar aí de o tema mais importante para os iniciantes no xadrez. Então aqui a gente vai entrar no tema da proteção do rei, ou proteção ao rei. Perceba que o rei é o objetivo do xadrez, né? Você quer dar mate no rei adversário e ao mesmo tempo você quer manter o seu rei livre da possibilidade de levar xeque-mate. Esse é o tema principal do xadrez. Não é ganhar material, não é capturar peças. É dar mate no rei. Então, como você faz, pensando nisso, como você faz aí para já garantir que o seu rei fique seguro a qualquer tipo de ameaça de xeque-mate no futuro? Protegendo o rei. Adicionando aí mais camadas de proteção ao seu rei. Perceba que no momento o seu rei está seguro. No entanto, no futuro a posição pode se abrir e o seu rei aí sofrer ataques, né? Vamos supor que esse peão avança, troca e o seu rei vai estar exposto a mais possíveis ataques, né? Tanto pela coluna quanto pela diagonal. E pensando nisso, você deve agora, no momento, tomar providências para que isso não aconteça. E agora eu te pergunto, qual é o lance que desenvolve uma peça e dá espaço para você proteger o seu rei? Ou seja, um lance aí que segue um plano, uma história, para que você possa aí chegar numa posição jogável, onde você não sofra ataque e consiga elaborar a sua estratégia. Vou deixar você pensar mais um pouquinho e exatamente, o lance aí que desenvolve uma peça e dá espaço para a proteção do seu rei é um lance de bispo. Nessa posição aqui você tem vários lances de bispo e aí que a gente vai entrar nas aberturas de xadrez. Portanto, nessa posição você tem tanto o lance bispo em C4 como o lance bispo em B5. No entanto, também tem um lance mais calmo, que é o lance bispo em E2. Para evitar entrar aí na teoria, porque eu quero ensinar apenas os conceitos, eu não vou jogar nem a italiana, nem a Ruy Lopes. Eu vou jogar um lance mais calmo para que vocês possam entender aonde eu quero chegar. Vou jogar o lance bispo em E2, que é o lance que desenvolve o bispo sem muita ambição, no entanto dá espaço para você proteger o seu rei, que é o conceito que eu considero mais importante para iniciantes intermediários no xadrez. Perceba que agora você desenvolveu todas as suas peças da ala do rei e está preparando para proteger o seu rei. E o seu adversário, no momento, ele desenvolveu apenas uma peça da ala da dama, porém, ele não tem nenhum problema na posição dele, porque você não fez nenhum lance muito ativo, né, que cause dificuldades para ele. E agora ele pode também, naturalmente, desenvolver as suas peças e planejar a proteção do próprio rei. Um desenvolvimento típico para o seu adversário nessa posição seria cavalo em F6, atacando o seu peão e forçando aí você a tomar alguma providência. Uma resposta aqui muito comum para as brancas seria o desenvolvimento do cavalo, protegendo o peão. E agora, muito provavelmente, se o seu adversário não for muito agressivo e quiser um jogo aí mais prático, ele vai desenvolver o bispo. Não colocou nenhuma ameaça aqui na sua posição no momento. E agora você pode aí proteger o seu rei. Vamos proteger o rei. E o seu adversário também vai proteger o rei dele.
E aqui eu entrei numa posição que propositalmente foge das linhas principais, seja da Ruy Lopes ou da Italiana, para que eu possa mostrar agora o conceito, que é um conceito mais intermediário para que você possa se dar bem nas suas partidas. Entramos agora na parte do planejamento. Pois bem, agora que ambos os jogadores desenvolveram as peças e protegeram o rei, o que eles devem fazer? Bem, agora você deve procurar, como a gente está indo na fase de abertura, você deve procurar aí lances que tornem a sua posição mais ativa. Eu sugiro, de brancas nessa posição, lances de ruptura. Quais são as rupturas, as principais rupturas que nós temos nessa posição? Bem, a única ruptura que eu vejo aqui para as brancas é a ruptura com o peão de D. No entanto, essa ruptura está muito bem protegida. Perceba aí que as negras têm um cavalo, um bispo e um peão protegendo a casa de D4. Então, essa casa no momento não pode ser combatida. Mas aí entra um detalhe, será? Porque se a gente perceber nessa posição, existe aí, você quer muito fazer o lance D4, mas você não pode. No entanto, existe um recurso tático nessa posição que permite que você faça o lance D4. Espero que você tenha encontrado o recurso tático, porque é um tático bonitinho, não sei se é o melhor lance, mas é um lance que vai permitir você fazer o D4 e desenvolver o bispo. Então eu espero que você tenha encontrado aí o lance cavalo por E5. Apesar de parecer que você está entregando uma peça, você vai recuperar essa peça e vai poder fazer aí o D4. Perceba que se seu adversário capturar o cavalo, você vai conseguir aí fazer... Tem essa linha que eu vou analisar com vocês depois. Você vai conseguir fazer o D4. E perceba aí que agora você conseguiu soltar o seu jogo, abrir para o bispo poder jogar. E ainda conseguiu fazer o avanço aí do seu peão central. Ou seja, você conseguiu aí chegar numa posição ativa na abertura, mesmo tendo feito um lance passivo no início, que foi o lance aqui bispo em E2. E a partir daqui você vai poder desenvolver suas peças pensando exatamente num plano. Agora, um dos planos que me vem à mente é essa cravada aqui no futuro, que você vai ter a ideia de avançar o peão e aí ameaçar algumas coisas para cima do seu adversário. Bem, agora vamos voltar aqui um pouco atrás, né? E se o seu adversário decidir aqui, ao invés de capturar diretamente o cavalo, jogar esse lance? Bem, esse lance aqui, apesar de parecer um lance agressivo, é um lance ruim, porque o seu adversário está abrindo a coluna para sua torre poder jogar. Você vai capturar de torre e em seguida, quando o seu adversário tomar de cavalo, perceba que você vai ter um forte centro. Você vai conseguir fazer aqui o lance D4 e você vai ter algo que chama aqui de centro clássico, chamado de centro clássico no xadrez. Perceba aí que você tem os dois peões centrais e o seu adversário tem apenas um. Ou seja, você controla mais o centro do que seu adversário. E também há várias ameaças já nessa posição. Seu adversário não pode jogar o lance cavalo em G4, então ele tem que recuar o cavalo. Nem cavalo em C4, seria um lance interessante, mas ele não pode jogar. Ou seja, ele tem que recuar o cavalo. Muitos jogadores vão recuar para essa casa. E agora você já pode criar ameaças para o seu adversário, né? Se você jogar o lance aqui, bispo em G5, você está seguindo um plano. Você planeja aí jogar o lance E5. E aqui, a partir desse momento, segue o jogo, né? E caso ele jogue esse lance, eu creio que inclusive você pode jogar esse. Por exemplo, se o seu adversário jogar aqui H6, talvez você possa jogar esse. Caso ele toma, você toma. Não sei se é bom, mas perceba aí que o rei dele ficou enfraquecido. Muito provavelmente esse lance não é bom, mas parece bom, né? Porque você tem aqui também agora esse lance. Talvez seja um lance bom, sim. E aí você já ficou com uma certa iniciativa no jogo. Mas eu não quero me aprofundar muito aqui no meu jogo, porque o objetivo é realmente mostrar que a partir desse momento aqui, você já deve procurar qual é o seu plano. E um dos planos aqui que a gente viu é fazer a ruptura D4.
como ela não é possível, a gente viu que existe um tático nessa posição que permite que o lance D4 seja feito. Então você já conseguiu aí executar um mini plano e em seguida vai poder criar mais planos conforme o jogo vai avançando. Bem, então saindo aqui da fase dos planos, agora vamos entrar aqui em outro conceito que é muito importante também. Aqui a gente está vendo apenas os nossos planos. Então vamos chegar nessa posição e supor que nessa posição aqui o seu adversário não vai capturar o seu peão com o bispo. Ele vai jogar um lance aqui mais calmo, que é o lance D6. Você vai pensar que agora o que o seu adversário quer com esse lance. Caso você capture agora o cavalo, você tem que recapturar para retomar a sua peça. Ele vai tomar o peão e vai manter o bispo dele. No entanto, além disso, além dele manter aí, dele retomar o peão e manter o bispo, né, que é outro conceito importante, que é o conceito de par de bispos. No entanto, eu não vou explicar o conceito de par de bispos nesse vídeo, porque é um conceito mais avançado. Agora que a gente chegou nessa posição, eu quero também entrar no outro conceito importante, que é pensar no plano do seu adversário. Perceba que nessa posição, que ele já iniciou o plano dele anterior a esse lance que a gente chegou. Mas agora que ele chegou nessa posição, que você conseguiu aí visualizar o que o seu adversário quer. Bem, o que o seu adversário queria quando ele voltou o bispo era que você capturasse o cavalo para que ele pudesse capturar o seu peão, ameaçando aí o outro peão central. Muito provavelmente agora você já conseguiu perceber que o seu adversário está ameaçando capturar o cavalo e em seguida capturar o peão. Então, esse é um conceito também muito importante no xadrez, que é você perceber e tentar entender o que o seu adversário está planejando. No momento a gente conseguiu entender que o adversário está ameaçando indiretamente o peão central. A gente tem que tomar alguma providência quanto a isso. E qual é o lance mais indicado nessa posição? Eu não sei, eu realmente não sei qual é o lance mais indicado nessa posição. E é aqui que você vai precisar pensar de uma forma, né, de proteger o seu peão e não ficar com uma posição ruim, ficar ainda assim com uma posição boa. Perceba que no momento não há uma forma de defender o seu peão e impedir, né, que ele dobre aqui os seus peões na ala da dama. E agora você vai ter que escolher entre o que você considera mais importante. Se você vai gambitar o peão e vai manter essa estrutura, ou se você vai defender o peão e permitir que ele capture e dobre. Mas perceba que essa captura aqui muito provavelmente não vai ser boa para ele, porque ele vai estar cedendo o par de bispos. E esse bispo central que ele tem é uma peça ativa, enquanto esse bispo aqui é uma peça passiva. Ou seja, esse lance aqui, apesar de parecer bom, ele está dobrando e estragando a sua estrutura, pode ser ruim no futuro. E como o xadrez é um lance aí de futuro, é um lance que você tem que pensar, que planejar os seus movimentos. Muito provavelmente, caso o seu adversário entre nessa linha, né, vamos supor que você proteja e ele capture. Apesar de parecer aí que ele entrou numa posição interessante, perceba aí que você já criou ameaças, né, você está ameaçando avançar o peão. E você tem aí uma posição aberta, onde os seus bispos vão jogar muito melhor do que esse bispo dele e do que o cavalo dele, né? Ou seja, você conseguiu uma posição aí já interessante. Muito provavelmente não ganha, e sim igualada, né, na abertura. E a partir daqui, a partir dessa posição, você vai ter que pensar nos seus próximos movimentos e também combater as ideias do seu adversário. Veja que essa partida aqui não é uma partida modelo, eu não trouxe nenhuma partida de um super grande mestre, eu apenas fiz os lances iniciais mais comuns jogados pelos iniciantes. Apenas os lances aí para ilustrar que você pode chegar numa posição boa, não uma posição aí de livro, apenas seguindo os conceitos de abertura. Eu pretendo sim trazer um pouco aí de aulas de algumas aberturas que eu jogo, principalmente a abertura hatch, a abertura inglesa e a defesa Petrov. No entanto, nesse vídeo eu quero apenas aí ilustrar os conceitos e não trazer nenhuma linha aí avançada de abertura. Bem, então esse foi o nosso vídeo, eu espero que você tenha gostado.
Eu espero aí que essas dicas sirvam para aprimorar as suas habilidades no xadrez. E é isso. Valeu. Falou!